Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria poder encontrá-lo diante do televisor mais uma vez. Eu aqui, você aí para darmos continuidade à nossa catequese à luz da Palavra de Deus e da doutrina da Santa Igreja Católica. Hoje vamos dar início a uma parte extremamente importante do Catecismo da Igreja Católica, a parte que trata dos sacramentais. Depois de termos percorrido um itinerário bastante longo sobre os sacramentos da Igreja, os 7 sacramentos da Igreja, hoje vamos começar uma parte também de grande significado para a nossa fé católica. Os sacramentais. Sacramento de um lado, sacramentais do outro. Qual é a diferença? Nós veremos no decorrer desta etapa catequética. E convido você a estar conosco sempre, porque cada programa tem uma relação com os anteriores e com aqueles que ainda virão. Por isso é uma catequese que, em virtude de o nosso programa ter apenas 5 minutos de duração, ele demanda uma certa frequência, uma certa assiduidade para que nós compreendamos um programa à luz dos outros que o precedem e que se seguem. Sacramental. Algo que é, como os sacramentos, um sinal. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, por meio dos quais os homens, mediante a ação da Igreja, são santificados. A graça redentora de Cristo é dispensada pela celebração dos sacramentos, cada um sacramento com sua graça própria. Sinal distintivo dos sacramentos é a instituição da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem os instituiu. Já os sacramentais foram instituídos pela Igreja. Essa é a primeira grande diferença. Os sacramentos são sempre o modelo. Eles têm uma eficácia própria, procedem do próprio Cristo Jesus. Os sacramentais foram instituídos pela Igreja, como já dissemos, e eles, de certa forma, lembram os sacramentos. São parecidos com os sacramentos. Os sacramentais não concedem a graça de Deus, a graça santificante, digamos assim, mas preparam aqueles que os recebem para a recepção dos sacramentos. Exemplo de sacramentais, as bênçãos, todas as bênçãos. Mas não apenas as bênçãos, a administração das cinzas é um sacramental, o rito do exorcismo, o grande exorcismo, aquele que é reservado apenas aos bispos ou aos sacerdotes designados pelos bispos. Trata-se, portanto, de um estudo de uma parte da teologia muito rica e que convém explorar e que convém conhecer aprofundadamente. No próximo programa, nós vamos definir com o Catecismo da Igreja Católica o que é um sacramental e nos programas seguintes veremos os sinais distintivos, sinais característicos de todos os sacramentais. E bem mais para frente, nós vamos aprofundar um sacramental que hoje, mais do que nunca, precisa ser conhecido: exorcismo. Falar do exorcismo significa falar também da realidade contra a qual a Igreja luta quando administra este sacramental. Desejo, portanto, que todos os telespectadores sejam assíduos todos os dias, neste horário, diante da sua TV, na Rede Século XXI, para conosco conhecer esta riqueza da nossa Igreja, esta parte tão importante da doutrina católica, os sacramentais da Igreja Católica Apostólica Romana.